dos grandes medos do homem que vai passar por uma cirurgia de retirada da próstata, por câncer de próstata, é como vai ficar a minha ereção depois da cirurgia. Meu nome é Bianca Moreira, sou médica, urologista, especialista em disfunções sexuais masculinas. E aqui no YouTube eu trago vídeos sobre saúde masculina, saúde sexual masculina. Eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no meu canal e ativem os sininhos para ficarem por dentro de tudo que eu posto por aqui. Agora, falando sobre esse tema, como que fica a ereção do homem depois da cirurgia da próstata e o que fazer, como fazer a reabilitação, como esse homem voltar a ter vida sexual ativa depois da cirurgia. Então esse é um grande medo de todo homem que vai passar por uma cirurgia, né? A cirurgia chamada prostatectomia radical, que pode ser por via aberta, que é com o corte, ou via laparoscópica, por vídeo, ou mais modernamente por via robótica, né? Então os homens que passam por essa cirurgia, devido à anatomia da próstata, ela está ali muito próxima dos nervos, e essa manipulação ali muito próxima, os homens que vão passar por essa cirurgia vão ter depois disfunção erétil. Mas essa disfunção erétil, ela pode ser transitória ou pode acabar sendo definitiva. E existem várias coisas que têm que ser avaliadas que podem fazer com que isso seja transitório ou definitivo, que é qual que é a idade do paciente. Então homens mais jovens têm uma chance maior de recuperar a função erétil. Como que era a ereção do homem antes da cirurgia? Então, o cirurgião, o urologista que vai fazer tem que perguntar, questionar como que era a sua ereção antes da cirurgia. Porque se tinha uma ereção ruim antes da cirurgia, a chance de piorar e de ter que fazer tratamentos mais invasivos depois é maior. O grau, né, a extensão, se esse tumor era pequeno e localizado ou se já era um tumor localmente avançado, isso também vai interferir. E a técnica cirúrgica, se teve uma preservação do feixe ou não. Então, o ideal, né, é que sempre se tente fazer a preservação do feixe. É muito importante, né, que o homem que tá passando por isso, essa cirurgia pode curar o homem. Então, a ereção a gente consegue resolver depois. Mas é importante que o homem saiba que essa cirurgia é uma cirurgia potencialmente curativa. O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum em homens e pode atingir até 1 a cada 7, 8 homens ao longo da sua vida. Então, ela é uma cirurgia que pode curar um homem quando está na fase inicial. Então, o homem, ele, se tem essa preocupação com a ereção, deve falar com o seu médico. E nesse vídeo, eu vou falar agora sobre como fazer uma reabilitação depois da cirurgia. Então, a prostatectomia a gente indica em casos de câncer de próstata. Os homens vão ter uma disfunção erétil porque a próstata está ligada aos nervos que são responsáveis pela ereção. E então, eles vão experimentar só o fato de manipular ali próximo uma neuropraxia. Os nervos é como se você mexeu no nervo, o nervo fica ali, leva um susto. Acontece que é muito importante que o homem que passou pela cirurgia, teve essa lesão de nervos, vai diminuir as ereções noturnas, vai diminuir as ereções, e isso pode fazer com que os corpos cavernosos, o fato de ficar muito tempo sem ter a ereção, vai tendo ali uma fibrose, vai tendo pela isquemia, pela diminuição do fluxo sanguíneo, porque também tem parte da cirurgia, também pode lesar um vaso sanguíneo importante que também é importante para a ereção. Quais são as opções, então? Quando o homem faz a cirurgia, é muito comum que já saia do hospital, assim que retira a sonda, ou até antes, ele já pode estar usando a tadalafila. A tadalafila, que é um facilitador de ereção, a tadalafila, ou pode estar usando também a sildenafila para melhorar e ajudar a ter um fluxo sanguíneo maior para a região peniana. O fato de ter uma oxigenação maior e ter essa questão dessa fibrose dentro dos corpos cavernosos, pode ter fibrose na túnica. 15% dos homens que fazem a cirurgia da retirada da próstata pode ter também depois a doença de Peyronie. A ereção pode ser que esse homem com 6, 12, pode levar até 2 anos para recuperar completamente a ereção. Então, muitas vezes esse homem vai ter que ter paciência, mas ele não deve estar esperando isso sem ter vida sexual, sem ter... Então, nesses casos, a indicação é que esse paciente invista em fazer o tratamento injetável para a disfunção, que pode, como na maioria das vezes, uma disfunção do tipo neurológica, né, pela lesão ali dos nervos, muitos pacientes que fazem essa cirurgia podem responder muito bem
tem, quando não tem a lesão vascular também, aos injetáveis para disfunção. Então, o paciente que passou por uma cirurgia dessa, assim que ele tiver sem sonda, assim que ele tiver já, ele pode já estar começando, né, retomando a vida sexual com o uso dos injetáveis. Então, ele vai fazer um Doppler ou um teste de ereção e começar a usar os injetáveis, enquanto, né, isso ajuda, facilita que ele recupere antes, né, sem ter mais sequelas. Outras condições, outras consequências da cirurgia da retirada da próstata é que, assim, o homem que retirou a próstata, ele não vai mais ejacular. Então, esse homem tem que saber que pode continuar tendo o orgasmo, o prazer, a sensibilidade, mas não ejacula mais. Então, vai ter um orgasmo seco. O homem que faz a cirurgia da próstata e retira, ele não vai ejacular mais. Ele vai ter a sua fertilidade comprometida porque não tem mais a ejaculação. Ele conseguiria ser pai novamente fazendo uma fertilização in vitro, né? Fazendo um método de fertilização in vitro em laboratório. Mas alguns pacientes também podem ter, depois da cirurgia, isso pode afetar ele de diversas formas, além da disfunção erétil. Pode ter também a perda de urina, e pode ter perda de urina durante a relação. Pode ter também dificuldade de atingir o orgasmo, né? Por questões tanto psicológicas, da questão do câncer, como pela questão da própria disfunção. E uma queixa que 70% dos homens que fizeram a cirurgia têm é de encurtar o pênis. Esse encurtamento do pênis é porque, tipo, a próstata, ela ocupa uma parte da uretra e quando se retira a próstata e faz uma nova anastomose, pode ter ali uma retração e uma diminuição, sim, do comprimento do pênis depois dessa cirurgia. E o paciente, ele tem que saber disso, ele tem que... E o fato de, se não recuperar a ereção, tipo, diminui por conta da retração cirúrgica. Se ele ficar muito tempo ainda depois, o fato de não ter mais ali o sangue circulando, não ter mais a ereção, a condição de fibrose dos corpos cavernosos, pode acabar diminuindo ainda mais o pênis pela condição de desuso do pênis. Por isso, homem que passou por uma cirurgia da retirada da próstata, claro, para aquele homem que é importante ainda manter a parte sexual, esses homens, eles devem ser orientados e encaminhados para fazer o que chamamos de reabilitação peniana, que é usar a medicação, que é fazer uma vacuterapia, que eu tenho vídeo sobre isso, usando o dispositivo de bomba vacupeniana para evitar a atrofia, que é fazer o uso dos injetáveis, que é, se incomodou muito essa questão do tamanho, ele pode ser orientado a usar um extensor de forma adequada. Então, o câncer, é possível a gente curar o câncer com a cirurgia, mas o homem, ele tem que saber que vai para uma cirurgia dessa que não é o fim da vida sexual dele, que existe possibilidades, que existem opções e que é importante, sim, a gente ir atrás disso, se voltar para isso, também avaliar a questão psicológica, a questão emocional, a questão do relacionamento, da parceira. Teve uma ocasião que eu atendi um paciente, ele tinha passado pela cirurgia, retirou a próstata, já estava há mais de um ano sem manter relação, sem conseguir ter a ereção, sem manter relação, e ele tinha uma vida sexual com a parceira dele que era muito boa. Ele e a parceira tinham uma vida sexual muito boa até a cirurgia. Depois da cirurgia, ele, claro que ele ficou muito abalado psicologicamente, a esposa, tudo, mas o fato dela perceber, tipo, nossa, era uma condição nova, fez com que ela também esfriasse, a libido dela diminuísse, e eles tinham uma vida sexual que era muito ativa, ela se sentia amada com a questão da relação sexual, só que ele evitava o fato de ele não estar mais tendo a condição erétil boa, ele evitava de abraçar, evitava de fazer carinho, porque toda vez que ele fazia isso, ele lembrava que ele não poderia mais dar prazer, ter a relação, ter a ereção, e isso acabou magoando ela, isso acabou afetando ali o casal, o relacionamento, né? Então, é muito importante que tenha uma conversa, um diálogo e que tenha um suporte para esses homens que passam por isso, porque essas consequências podem abalar muito o relacionamento, pode abalar muito a parte psicológica, pode abalar muito a parte emocional. E tem sim as possibilidades, tem sim as opções. E quando não, o paciente ou que não respondeu, porque também pode acontecer do paciente não ter uma boa resposta com a injeção ou não quer usar a injeção, esse paciente também pode fazer a cirurgia da prótese peniana, que seria um tratamento definitivo, mesmo tendo retirado a próstata, ele pode passar por essa cirurgia. É isso, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ficado bem claro sobre esse tema. É um tema bem delicado, é um tema que eu considero muito importante. Eu acho que todos os homens devem saber sobre isso e não ter medo de ir atrás, de se cuidar e de melhorar. Tudo de bom pra vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!